Graça e paz. Que bom podermos compartilhar sobre o texto da palavra de Deus. Eu te convido à leitura do texto sagrado que se encontra em Gênesis, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 a 4a. Diz assim o texto bíblico. Gênesis 12, 1 a 4a. O Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as nações da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Eu tive a oportunidade de ser diretor do seminário por um tempo. E como diretor do seminário, eu tinha a responsabilidade com o programa que muitos aqui conhecem, que é o POV, na Igreja Metodista, Programa de Orientação Vocacional. E uma das marcas do POV era a pessoa descrever a sua vocação, o seu chamado. E como as pessoas têm dificuldade, às vezes, para expressar o ato da vocação como sendo algo mais natural. O desejo é que ela possa ter uma experiência extraordinária, né? E na maioria das vezes, as pessoas procuram narrar. Foi numa vigília, eu senti, eu ouvi, houve algo fora do comum, tentando trabalhar esse aspecto extraordinário. Algumas pessoas podem até passar por uma experiência, vamos dizer, marcada pelo extraordinário, mas nem todas. E eu diria, quem sabe uma grande maioria. Precisamos entender o Deus que age no cotidiano, no ordinário, no comum, inclusive para nos vocacionar. Quando a gente olha para esse texto, eu gostaria então de contextualizar. Lá em Gênesis, você tem entre os capítulos 12 e 36, um bloco conhecido como tradições patriarcais. O que vem a ser isso? Tradições patriarcais. Está ligado ao ato de que nós vemos ali várias histórias referidas a Abraão, a Isaac, a Jacó, grandes líderes do povo. E essas tradições foram tradições orais, ou seja, passada de geração a geração. Ela tinha um objetivo teológico, catequético, discipulador, de ensinar o povo. Não eram narrativas históricas. E quando estas narrativas passaram pelo processo de serem escritas, guardadas, documentadas, de forma alguma, o objetivo foi transformar em narrativas jornalísticas. Isso daí é a memória do povo de Deus que, em sua experiência de caminhada e experiências mais diversificadas, vai relembrando no decorrer dos tempos, pai, filhos, netos, bisnetos,
geração em geração, até chegar na época de se escrever, em que aqueles que ficam responsáveis pela redação pegam aí as várias tradições. É olhando para este texto, que faz parte deste contexto de relatos de tradição dos patriarcas, de forma específica do patriarca Abraão, que eu quero convidar você a olhar para este pequeno texto e retirarmos daqui uma atitude marcante de Abrão, que vem a se chamar posteriormente Abraão. Então, vejamos juntos algumas questões importantes deste texto. Não sei quantos aqui já eram nascidos, jovens, adolescentes, e viram uma novela que ficou muito conhecida, que aconteceu lá no Marrocos. O nome da novela era O Clone. Tinha a Jade, que era, vamos dizer assim, uma das estrelas principais da novela. Eles utilizavam lá muitas expressões árabes que acabaram ficando conhecidas aqui em português. Uma delas era aquela Inshallah, né? E aí, na época, todo mundo brincava por aí, Inshallah, que é a expressão, num sentido mais de gíria, em alguns momentos, que quer dizer assim, Deus queira, que dê certo, Deus ajude, né? Agora, uma outra que era muito utilizada, e que é uma expressão árabe, e que faz parte hoje da gíria no hebraico atual, no hebraico contemporâneo, é a expressão Yala. Não sei quantos se lembram que em alguns momentos essa novela aí dizia assim, Yala. Yala significa vamos, anda, rápido, né? E é muito importante nós entendermos essa expressão idiomática ligada ao mundo atual, porque eu quero destacar ela na sua raiz lá em hebraico. É muito interessante que quando o texto bíblico aqui apresenta assim, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai. Essa expressão, sai, é a expressão lech lechá. É mais ou menos o seguinte, meu cunhado, ele brinca com a gente, né? Antes a gente fala assim, vamos embora? Depois a gente foi cortando e falou assim, bora? Ele chega para falar para a gente assim, vamos? Ele fala só assim, bó, né? Bó já significa vamos? O que Deus está dizendo aqui para Abrão é, bó, yala, lech lechá, vamos, sai, zarpa. E aí, se a gente quiser pegar outras expressões que existam por aí, acredito que cada região do Brasil teria uma expressão para isso. Diante desse desafio que Deus traz a Abraão, sai, vai, anda. Ele diz: olha, você vai se desinstalar. E aí eu fico pensando, né? Abraão tem que abandonar a terra, e vamos pensar, naquele momento, a segurança estava ligada àquele horizonte ali do clã, da terra, do lugar onde eles estavam ali, estava presente as referências deles. E diz assim, ó, vai, deixa para trás, caminha. Está falando também
desse sentido de pátria, mas no sentido de identidade, de afeto, né? Ele também tem que deixar isso para trás. E ainda diz assim, olha, até teu círculo mais íntimo, que não era uma família pequena, nós estamos falando de famílias muito grandes, mas é o círculo mais íntimo, diz assim, deixa e você vai para o lugar onde eu estou te mostrando. Abrão vai deixar tudo e seguir. Enquanto nós temos narrativas que falam da resistência à vocação por parte de muitos profetas, né? E aí nós encontramos aí profetas que acabam por, vamos assim dizer, dar desculpas, né? Eu não falo bem, eu sou uma criança, a resposta de Abraão me chama a atenção e é o que eu quero destacar com vocês. A Bíblia é um texto, vamos dizer assim, que trabalha extremamente a partir da síntese. É capaz de contar histórias complexas, longas, em poucas palavras. Imagine que para narrar essa experiência, que é a experiência da vocação do Abrão, dedica 3,5 versículos, vamos dizer assim. Deus chama Abraão, fala o que é para fazer e Abraão vai. Ao olhar para a resposta de Abraão, eu quero dizer para vocês, eu acho que é a resposta mais curta que a gente tem na vocação. Porque diante da fala de Deus, né? Yala, ou vamos, sai, pó, ele simplesmente levanta e vai. Ele não fala. A atitude de Abraão é a resposta. Ele não faz nenhuma oração de consagração. Senhor, eu entrego a minha vida. Então, no texto bíblico, quando o redator aqui vai colocar essas tradições aí de forma escrita, ele não se preocupa com isso porque não é um texto jornalístico. O importante é entender. Deus chamou e ele obedeceu. Agora, isso não isentou Abraão de passar por momentos difíceis. Aqui nós temos muitos que foram chamadas. Muitos que já deixaram em parte sua terra, sua parentela, né? Estão vivendo um lugar novo, desafios novos. Vamos dizer assim, pode ser que alguns nunca mais retornem para a sua cidade de origem, daqui já vá para outros caminhos, outros até retornem às suas cidades e tenham, vamos dizer assim, desafios também lá. Já não será o mesmo. Agora, o que eu gostaria de trazer até você é a seguinte palavra: Deus nos chama, Deus nos sustenta. Ainda que venhamos passar por grandes desafios, Deus cumpre a sua promessa na nossa vida. Que Deus te abençoe. Quando Deus disser, vai, pó, yala, eu convido você, vá, porque Ele está contigo. Deus querido, Deus de amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bênção. Nós te louvamos, orando em nome de Jesus. Amém.